Oi, pessoal, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre um assunto médico super importante, o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. É uma condição que afeta as artérias que irrigam o nosso cérebro, e entender como ela funciona é, sem dúvida, essencial. Sabe, a gente sempre ouve falar, mas o que de fato acontece lá dentro do cérebro quando alguém tem um AVC? É exatamente essa pergunta que a gente vai desvendar aqui, passo a passo. Beleza, então vamos mergulhar de cabeça nisso. Para começar, o básico do básico. O que, afinal de contas, é um AVC? É fundamental entender o cérebro como um sistema que depende de uma linha de suprimento constante para funcionar. Olha, a definição mais técnica, de livro mesmo, diz que o AVC é uma doença que afeta as artérias do cérebro, tanto as que chegam nele quanto as que estão lá dentro. E ele acontece quando um vaso sanguíneo, aquele que leva oxigênio e nutrientes, sabe? Ou ele é bloqueado ou ele se rompe. Simples assim. Mas, para simplificar, a melhor analogia, a que todo mundo entende na hora, é pensar num ataque cerebral. É um jeito bem direto de sacar a gravidade da coisa, né? É uma interrupção de repente, super prejudicial, do suprimento de sangue que é vital para o cérebro. Essa ideia de ataque pega bem a urgência da situação. Agora, aqui vem um ponto-chave. Nem todo AVC é igual. A coisa não é tão simples. Existem basicamente dois caminhos bem diferentes que essa condição pode seguir. Pensa numa bifurcação numa estrada. É crucial entender essa divisão. E a divisão é essa aqui. De um lado, a gente tem o AVC isquêmico. Pensa nele como um bloqueio, causado por um coágulo de sangue que entope uma artéria. E do outro lado, o AVC hemorrágico. Esse já é um sangramento que acontece quando um vaso sanguíneo estoura ou se rompe. Então a lógica é bloqueio versus sangramento. Essa é a grande diferença. Vamos começar pelo tipo mais comum de longe, que é o isquêmico. A analogia do encanamento bloqueado é perfeita aqui. Imagina um cano entupido. A água, que no nosso caso é o sangue, simplesmente não consegue chegar onde precisa. E o que acontece é tipo uma cascata de eventos, um dominó caindo. Primeiro, forma-se um coágulo. Depois, esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue para alguma parte do cérebro. Com isso, as células cerebrais daquela região ficam literalmente morrendo de fome, sem oxigênio e sem nutrientes. E aí, a consequência final, neurônios e outras células importantes começam a morrer. É isso que causa perda de funções, como a fala ou o movimento de um braço. E aqui está a parte mais séria disso tudo. Uma vez que essas células do cérebro morrem, a função que elas exerciam não volta mais. O cérebro até tenta, num esforço incrível, recrutar outras áreas para compensar essa perda, mas é um processo bem complexo. Aliás, entender essa neuroplasticidade, essa capacidade do cérebro de se adaptar, é um campo de estudo fascinante, né? Se você é estudante da área da saúde e quer se preparar de verdade, entra agora em medicube.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, agora vamos virar a chave e falar do segundo tipo. Se o isquêmico era o cano bloqueado, o AVC hemorrágico é o cano que estourou. Aqui o problema não é a falta de fluxo, mas sim o vazamento, o sangue indo para onde não devia. Aqui a sequência de eventos é outra. Primeiro, um vaso sanguíneo que já estava fraco se rompe. Aí o sangue começa a vazar para dentro e ao redor do tecido cerebral. Esse acúmulo de sangue causa uma inflamação e uma pressão perigosíssima no cérebro. E essa pressão acaba comprimindo os nervos e outros vasos, o que leva a um dano secundário e, no fim, à morte das células também. E isso nos leva a uma diferença bem interessante. No AVC hemorrágico, por incrível que pareça, a chance de recuperação pode ser maior. Mas por quê? Porque a falta de oxigênio, a isquemia, aqui é um processo secundário. Ela é causada pela pressão do sangue que vazou, e não um evento principal como no outro tipo de AVC. Claro, ainda é uma situação gravíssima, mas a natureza do dano inicial é diferente. Ok, agora que a gente já entendeu o como de cada tipo de AVC, vamos colocar tudo em perspectiva. Vamos dar uma olhada na frequência de cada um e esclarecer uns termos médicos que são super importantes. E os números, olha, não deixam dúvida. Cerca de 85% de todos os AVCs são isquêmicos, ou seja, causados por um bloqueio. Os hemorrágicos por sangramento ficam com os outros 15%. É uma diferença gigantesca. Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, embora o AVC hemorrágico seja muito grave e precise de toda a atenção, a imensa maioria dos casos que chegam nos hospitais é causada por coágulos.
As estatísticas apontam massivamente para o AVC isquêmico. Isso nos leva a uma outra pergunta para a gente refinar ainda mais o nosso entendimento. Será que todo e qualquer sangramento que acontece dentro do crânio é um AVC? A resposta talvez não seja tão óbvia. E a resposta é não. Depende totalmente de onde o sangramento acontece. Se ele for dentro do tecido cerebral ou ali na superfície, o que os médicos chamam de hemorragia intracerebral e subaracnoideia, aí sim é classificado como AVC. Agora, se o sangramento for entre o crânio e o cérebro, como nas hemorragias subdural ou epidural, aí já é outra história, outra classificação. No fim das contas, a localização é tudo. Beleza. Então, para a gente amarrar tudo o que vimos até aqui. Primeiro ponto. AVC é um ataque cerebral causado por uma interrupção no fluxo de sangue. Segundo, existem dois tipos principais: o isquêmico, que é um bloqueio, e o hemorrágico, que é um sangramento. Terceiro, o isquêmico é disparado mais comum, respondendo por uns 85% dos casos. E por último, nem todo sangramento no cérebro é um AVC, a localização é que manda. Entender essa diferença é o primeiro passo. É fundamental. O próximo, claro, é agir rápido. E isso deixa a gente com uma pergunta para pensar. Agora que a gente sabe o que acontece lá dentro do cérebro, o que exatamente faz com que cada segundo seja tão, mas tão crucial na resposta a um AVC?